E no homem, né? A gente fala muito pensando na mulher. Tem aumentado muito os homens também por causa das canetas? Vamos Tem, dar um valorzinho para nós aqui também. Que a mulherada é muito mais preocupada que a gente. com Eu sei. certeza. Não, com Mas certeza. tem homens que tá melhorando isso aí também. Tem a procura é muito menor, né? Os Sim, homens, eu acho que eles dão menos, como é que eu vou dizer, valor para isso, sim. né? As mulheres, elas são mais Mas o homem tem sido mais o que? Face, vaidosas. abdômen, Face, abdômen, né? O homem é muito mais o abdômen. Eu, mais o eu diria abdômen. que é o Eu imaginava abdômen. até a face, É. porque realmente às vezes muda. Você falou da bariátrica, um dos Uhum. grandes problemas do pós-bariátrica é a pessoa se olhar no espelho e emagreceu. Não sou eu, entendeu? Esse Uhum. desconforto, né? Sim. É, eu recebo muito mais queixa de homem em relação ao abdômen. Não que não receba do rosto, tá? Sim, sim, perfeito. Eu acho que eles buscam muito aquela coisa assim, do preenchimento, né? Estão muito cadavéricos, mas assim, muito mais em relação à gordura abdominal e à flacidez abdominal. Legal. É, eu Uhum. tentei valorizar os homens, mas a gente não se ajuda, né? Vocês não se ajudam, vocês estão. Né? Tem o público, que nem eu digo, hétero, é muito até um preconceito, Sim, com certeza. né? Pro público que é homossexual, que é gay, enfim, eles super se cuidam. É outro mundo, É um né? outro mundo, eles são muito vaidosos, eles têm aquela coisa, né, de, tipo, do detalhe, da ruguinha, né, fazem mil procedimentos. Mas o público masculino hétero tem um preconceito. Ah, não diz que eu vim aqui. É mesmo. Aham, Já tá, ainda tá desse jeito, não vou lá já tá, né? tá Falar, não, desse aquele ali jeito. se cuida, ele é bonitão, mas ele Aham. é, né? Tá, não, faz um botox que eu não pareça. Ou, Aonde? ninguém vai ver que eu fiz lipo, né? Eu digo, ai, criatura, pelo amor, não, segredo, não pode contar. Então não pode contar que fez uma lipo. Para, né? É, não, Para. é assim. Aliás, vamos pensar diferente. A mulherada gosta de homem que se cuida, É, então. né? É. Você é hétero e quer ter alguém do lado. Eu não sei se é uma coisa do Rio Grande do Sul, assim, deles serem muito machões. Ah, não, vão virar chacota, sei lá, né? Ah, Entre mas eu acho que é eles. o Brasil inteiro, né? Mas eu acho que sim, é uma resistência, assim. Cada vez eu vejo menos, mas tem. Tem, né? Tem um público masculino que não quer fazer que ninguém saiba, né? Mas é porque ao mesmo tempo cada vez mais quer fazer. Quer fazer. Tá tendo que se Aham. soltar dessas amarras Não, aí. e eu acho ótimo, porque pensa, né? A mulher toda linda e o cara todo derretido. Barrigudinho acabou, aquele barrigudinho do Eu sofá, né? fui Não na minha pode. festa de turma de quantos anos de formada? Cuidado, doutora, Não vai posso fazer contar. inimizade. É. E aí, acho que era de 15 alguns anos atrás. E as mulheres estavam lindas. Super bem cuidadas. Os meninos, eu digo, gente, o que aconteceu com vocês? Vocês estão péssimos. Barrigudinhos, enrugados. Eu falei, olha só, assim não dá. Eu fiz da minha de 20 anos. Eu imagino agora eu estando do outro lado e o pessoal comentando. Falou, Rafael, tadinho. Tadinho. O tempo não foi legal O com tempo ele. não, mas é que aí que tá, a mulher cada vez se cuida mais. Demais, demais. Você vê gente você via, tá melhor do que antigamente, Isso, por mas esses essa foi a cuidados, minha né? observação. Eu falei, poxa, na faculdade eram meninas que não eram bonitas e estavam porque, né, foram se cuidando, foram né, se tratando, enfim, emagrecendo, fazendo procedimento, cirurgia e tal. E os homens parece que não têm esse apelo, né? Não tem essa preocupação. Mas tá, Mas e o mundo deveriam, tá né? rodando, né? O É, isso mundo tá aí. rodando. Agora, uma das coisas que falam muito quando a gente fala das canetas, elas são um custo alto ainda, tal. Eu até falo muito, respondo o pessoal no YouTube ou nas outras redes sociais, falo, calma, gente, é lógico, é uma novidade, é uma tecnologia cara para chegar onde chegou. Não adianta a gente querer, como foram os anticoagulantes, tá? Falando da minha área, que era R$ 300 uma caixinha por mês, hoje é 30. Uhum, Então, eu acredito muito nessa evolução. E tá, mas vamos pular a parte que a gente está falando das canetas e vamos para a cirurgia plástica. uhum. Hoje está tendo algo cada vez mais acessível também na cirurgia plástica? Eu acho que tudo vai se caminhando para isso, né? Então, antigamente só fazia cirurgia plástica quem tinha muito dinheiro. Sim, para colocar o peito era É, vender o carro. exato, era muito elitizado. Hoje eu acho que não, acho que está muito acessível, né? Tá, né? Pessoas de todos os
nichos, níveis sociais conseguem fazer, né? Sim. Então a gente tem uma variabilidade de valores aí enorme no mercado. Então acho que está muito mais popular, digamos assim, né? O acesso ainda é alguma coisa que sim é cara, Tem os seus custos, né? óbvio. Tem os seus custos. Tem que cuidar muito com desconfiar, né? Coisa muito em conta, porque né, Sim. tem todo uma. Às vezes fica mais barato do que você falar, só a estrutura já não custa isso. Exato, então desconfiar, mas Esquece do assim, médico. né, existe parcelamento, existe consórcio para cirurgia Consórcio. plástica. Aham, foram me oferecer lá no meu consultório. Ah, doutora, nós somos uma empresa de consórcio que fazem, sei lá, 36 vezes. Eu digo, nossa, 36 vezes. Que curioso aí, ó. Aham, então vê como existem, vão se criando formas de popularizar, né? Olha, você falou, ó, vou começar a tomar caneta, meto um consórcio, vou precisar de um tempinho. Olha, acho que bobear dá tempo, Dá hein? tempo, com Fizer uma certeza. propaganda aqui, o Xabá do consórcio já, e já faz sentido. Não é que eu Não, mas preciso me é mudar amanhã. exatamente. Exatamente, é exatamente isso. Que Eu digo, gente, legal. não sabia que existia isso, né? Consórcio para cirurgia plástica. Bom, tornar mais acessível, Então, tornar algo mais real para a eu população acho como um que todo. sim, e eu concordo contigo. Todas essas coisas vêm muito caras e vão se popularizando, né? Vão se tornando mais acessíveis, vão tendo genéricos, As né? tecnologias vão saindo daquela fase de serem as únicas e acabam tendo que brigar por mercado. Com certeza. É isso que eu tô falando. Eu falo muito, pessoal, das Uhum. GLP-1s, dos análogos aí, das canetinhas. Calma, porque vai. E outra coisa, essas canetas, a gente estava falando aqui antes, o que vai trazer de benefício, se for bem usado, isso que já está trazendo, é Não, é absurdo. absurdo. É absurdo. O impacto na saúde, né? Você falou saúde pública para mim, Saúde mas saúde pública. É pública. isso aí. Porque a obesidade é um problema muito sério, né? Não só a obesidade, mas o sobrepeso A e diabetes, que foi para isso que veio também. total, com certeza. Obesidade, diabetes, aí vem pressão alta, AVC, derrame, infarto. As causas mais comuns de morte estão ali. Estão relacionadas, com certeza. Se as pessoas se alimentassem melhor, né? Se mexessem mais, pensa que maravilha que seria, né? Olha, eu acho que até que não preciso dessa propaganda toda, mas se quiserem patrocinar a gente, né, doutora, falar, ó, eu falo um pouquinho da sua caneta aqui no nosso podcast e tal, Aham, exatamente. mas é o mundo que está crescendo e ano que vem já vai vir mais coisa e vem, se Deus quiser, Sim, e cada vez logo, logo mais, acessível. né? E tá tudo muito, muito rápido, né? As mudanças estão Muito velozes. E a gente está muito, aqui nesse podcast exatamente para tentar acompanhar, né? com Eu já vi certeza. você mesmo, trouxe a cirurgia plástica, eu fiquei aí 6 meses sem bater papo sobre isso, eu já fiquei para trás em muita coisa, mudou tudo. Sim, 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 vai mudando e vai mudando muito rápido.